Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula de violoncelo. Aqui eu quero passar para vocês o conceito básico, o primórdio para a gente começar violoncelo. A primeira coisa é entender a postura do violoncelo em nós, o tamanho que ele precisa ficar. O ideal é nós procurarmos uma cadeira relativamente alta, não tão alta, média e firme, que não fique assim, porém reta, como essa daqui que eu estou sentada. Essa cadeira é uma cadeira muito boa para estudar violoncelo, tá? Assim como aquelas outras de madeira também reta. Então precisa ser reta. Por quê? Quando a gente pega uma cadeira, por exemplo, aquela que a gente conhece como a cadeira de bar, né? Mesmo sem braço, principalmente sem braço, tá, gente? Com braço, para nós violoncelistas, atrapalha um pouco. Porque, para começar, nossas pernas, né? Onde nós precisamos abrir. E também a passada do arco, tá? Se não tiver opção, ok, mas evitar a cadeira com braço. Mas por que as cadeiras, essas de bares, né? Elas são inclinadas para trás. É só você colocar um papel, uma bolinha, alguma coisa que role, né? E você verá que ela vai cair para trás, para o encosto. Então, se acontece isso, naturalmente força a nossa lombar a ficar assim, curva, né? Porque é o formato que ela vai fazer com o nosso corpo, tá? Então, ao nos sentarmos, né? Ela vai fazer isso aqui com a gente, porque ela vai empurrando para trás pela descida dela. Isso é óbvio, né? Da mesma forma, uma descida inclinada para frente. Nós cada vez mais vamos para frente, né? E o nosso apoio vai ficando cada vez mais nos pés, tá? Então isso é muito importante. Parece bobagem, mas é muito importante. E também a questão da altura, né? Tem gente que gosta de estudar em puff, ou aqueles banquinhos de mesa de café da manhã que fica na cozinha, que eles são relativamente baixos, né? Não são tão baixos como o puff, mas eles são baixos. Então, sofá, né? Sentar no sofá para estudar, tudo isso a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Se não tiver opção, não tem opção em casa, ou às vezes mora numa kitnet, é tudo bem reduzido, a gente se adapta, claramente, né? Porém, nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque isso interfere principalmente nos primeiros dias de estudo, no nosso início ao violoncelo, para que a gente entenda a postura dele no nosso corpo, né? E essa anatomia nossa no violoncelo. Então, tudo isso é muito importante. Uma referência que eu dou: eu não sou adepta a ficar contando o tamanho do espigão, né? Tem gente que gosta de contar quantos palmos e tudo mais, né? Mas isso eu acho que é muito relativo, porque vai depender de onde você está sentado, em cima de qual cadeira, de qual puff e tudo mais, tá? Então, o que eu aconselho vocês a fazerem, que é muito importante? A pensar, primeiramente, o violoncelo reto. Então, assim como eu estou numa câmera, vocês num espelho, gente. A melhor coisa é estudar na frente do espelho. Antes de adquirir um violoncelo, adquira um espelho de corpo inteiro, que você consiga visualizar o que você tá fazendo, tá? A gente precisa estudar pra frente, pra quem está nos assistindo, e não pra nós que olhamos daqui de cima. Então, o violoncelo precisa estar reto, olhando daqui de cima, reto, olhando de frente, reto. Reto assim, é claro que ele não vai ficar, né? Porque tem a nossa cabeça, nosso tronco, nosso pescoço. Então, ele fica aqui desse lado, tá? Do nosso lado esquerdo, tá bom? Uma referência muito boa e que ajuda demais, eu falo sempre para os meus alunos, a pensar na cravelha atrás aqui da nossa nuca. Quando nós tocamos violoncelo, a gente não vai ficar assim, com o rosto aqui, né? Porque também vai bater na corda, não é isso. Mas uma referência, ó, tá vendo? A cravelha tá atrás da minha nuca. Ela não está aqui no meu rosto e nem aqui, né? E nem muito lá pra trás. Ela não tá muito lá pra trás, ela está exatamente na minha nuca. Eu estou sentindo a cravelha na minha nuca, principalmente essa daqui, ó, a corda dó, né? Que a gente sente aqui, tá? Então, isso é uma boa referência para sempre, mas principalmente quando a gente tá começando a tocar, porque nós ainda não temos os dedos aqui, porque também temos uma referência do primeiro dedo na corda, e isso eu tenho no meu canal do YouTube, falando sobre essa referência do primeiro dedo, né, e
a partir disso afinar e pegar todas as cordas, tá? Então eu aconselho você dar uma olhada na minha playlist do YouTube. Mas pensando no aluno que tá começando agora assistindo esse vídeo do zero, ainda nem tem violoncelo, ou com violoncelo, não temos aqui a forma de mão, certo? Vamos pensar na postura do violoncelo com as cravelhas atrás da nuca, principalmente a corda dó, que é a mais grave, batendo aqui a cravelha na minha nuca, tá? Encostando, tá bom, gente? Ela também não pode ficar apoiada aqui a ponto de desafinar, bater e desafinar, tá bom? Acho que deu pra entender essa referência, né? O nosso ponto de apoio é o espigão, tá? Esse aqui é o espigão, que ele entra e sai, ele tem essa flexibilidade, a gente abre aqui, ó, ele faz isso aqui, tá? Aperta bem e volta aqui pro chão. Então, o nosso primeiro ponto de apoio é o violoncelo, tá? Perdão, é o espigão, né? O nosso outro ponto de apoio são as nossas pernas, tá? As nossas pernas e no meio aqui do peito, onde essa parte do violoncelo vai ser apoiada aqui no nosso peito, tá? Mas o nosso apoio principal é o espigão, tá? Partindo do espigão, o nosso outro apoio é a nossa perna. Inclusive essa minha perna aqui, minha perna esquerda, ela tem uma marca, né? E às vezes até dói, dependendo do quanto eu pego na semana, que é todo dia, né? Mas acaba doendo, assim como os violinistas, tem aquela marca aqui no pescoço, né? Por causa da espaleira, do violino mesmo, ficar apoiado. É normal, né? Quando a gente trabalha com alguma coisa, a gente acaba tendo uma certa marca pela frequência, pelo uso daquilo, né? E então, ele fica bem apoiado aqui. Nessa perna aqui, nem tanto. É nessa perna aqui onde eu sinto o meu violoncelo apoiado. O que é o violoncelo apoiado? É a ponto de eu tirar as mãos, tá? E ele não cair. Ele não pode cair. Por que ele não pode cair? Porque eu tenho mudança de posição futuramente. Eu tenho que ter essa desenvoltura aqui. Então, o violoncelo não pode estar sendo segurado por essa mão aqui. Porque como que eu vou tocar? Eu vou ter medo dele cair. Então, ele não pode cair, tá? E outra coisa muito importante... nós temos aqui no chão um antiderrapante, ou estudarmos em cima de um tapete, ou temos um antiderrapante aqueles de tira, ou antiderrapante sem tira. Eu também já falei disso no meu canal, tá? Então dê uma olhada na playlist, tem tudo ali falando sobre o que usar, o que é melhor, tá? Falo também sobre a bag, casa, case, né? Capa. Então é bem legal a gente olhar essas coisas antes de adquirir, mas algumas coisas são bem importantes no início do estudo do violoncelo, tá? Principalmente ele ficar firme. No caso aqui, eu não peguei meu antiderrapante, né? Mas eu vou tirar essa borrachinha e ele vai parar certinho aqui no chão, tá? Não dá pra mostrar pra vocês que eu tô com uma câmera só, mas eu vou parar ele bem aqui, tá bom? Tá bem paradinho, tudo certinho aqui.